Você está começando a investir, mas não sabe por onde começar. Não sabe se investe em ações, fundos imobiliários, renda fixa aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, criptomoeda, enfim. É muita informação de fato, são muitas opções e eu vou trazer aqui um vídeo opinativo baseado nos meus 6, 7, talvez até 8 anos já de mercado de bolsa de valores, que eu invisto há muito tempo. Então, toda essa minha experiência me ajuda bastante a saber por onde é o melhor caminho para começar. Então, eu vou te passar aqui a minha visão sobre isso e espero poder te ajudar. Inclusive, se durante esse vídeo ficar com qualquer dúvida, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer te responder. A gente pode trocar uma ideia e eu posso te ajudar também. Beleza? Mas primeiramente, por onde você deve começar e como diferenciar essas opções? As ações, elas têm um perfil de pessoa bem específico. Apesar de serem o principal do mercado de valores, as ações, elas são as que têm mais volatilidade, certo? Então elas têm o maior risco-benefício. A gente pode ter quedas muito grandes, mas também valorizações muito grandes. Nem os fundos imobiliários, nem a renda fixa conseguem valorizar tanto quanto uma ação. Por isso elas são tão importantes na gente ter na nossa carteira. No entanto, se você é uma pessoa que deseja um pouco mais de tranquilidade, mais fluxo de caixa, mais previsibilidade, porém não quer renda fixa, quer ter renda variável, quer ter essa possibilidade de valorização, a gente já tem a opção dos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles se comportam como ações, certo? Então eles podem subir, podem baixar, porém, por eles se tratarem de imóveis, o preço deles é muito mais indexado a algo palpável. Então, o valor de um prédio, o valor de um terreno, o valor de um galpão, ele é muito mais estável do que a valorização e desvalorização de uma empresa, certo? Outro benefício também específico dos fundos imobiliários. Se você deseja viver de renda, viver daqueles dividendos, aí sim os fundos imobiliários têm um ponto muito forte, certo? Porque aqui no Brasil, fundos imobiliários pagam todo ano, todo mês, eles pagam seus dividendos. Então, todo mês você vai ter aquela pingada ali de dividendos. É previsível, você sabe que vai cair. Então, é muito interessante. Isso já é diferente das ações. As ações elas são um pouco mais imprevisíveis. Algumas empresas têm calendários fixos de pagamento, outras não. E também os fundos imobiliários são mais previsíveis não só na data, mas também na quantidade que vai pagar, certo? Esses são os dois principais tipos de mercado de valores, né, que sobem e descem, porém a gente também tem o mercado de renda fixa, que é o mercado que a gente costuma ter como crença como um mercado que só sobe, menos risco, porém certezas. Porém não é bem assim e a gente vai entender por quê. Quando você compra um título, existem dois tipos. Existem os títulos indexados, fixados e os pré-fixados. O que muda nisso? Quando a gente compra um pré-fixado, ele determina para a gente que ele vai render uma taxa fixa, já estipulada, ela está pré-fixada, ela já foi definida antes da hora. Isso é, essa renda fixa aqui, esse título vai te render 14% ao ano. Não importa se a taxa Selic sobe, se a inflação desce, se o CDI sobe ou desce, não importa. Já está pré-fixado que ele vai pagar aquele valor. Porém, a gente tem outro tipo de renda fixa, que é o mais comum, que são as rendas fixas indexadas. O que isso significa? A gente vai indexar aquela rentabilidade a algum indexador, algum indicador. O mais comum deles é o CDI, tá? O CDI e o IPCA e a Selic. São três taxas, são três elementos econômicos que sobem e descem, se regulam, e a gente vai entender rapidamente qual que é a diferença. IPCA é a nossa taxa de inflação, é quanto que está de inflação. A Selic, ela é a taxa básica de juros e o CDI é a taxa de juros que os bancos cobram. Então ela acompanha a Selic. Quando a Selic sobe, o CDI sobe. Quando a Selic desce, o CDI desce. Então a gente analisa principalmente Selic e IPCA porque o CDI vai acompanhar esse aqui. Se a gente foca apenas em se proteger da inflação, o IPCA já é muito interessante, certo? O IPCA ele vai te proteger da inflação porque ele vai render no mínimo a inflação e mais um benefício ainda por cima, né? Então,
vai render inflação mais 6%, inflação mais 7%. Então você se garante que da inflação você ganha, dali você não perde. Porém, a gente tem uma questão que é importante de salientar. Os títulos, por mais que eles sejam em renda fixa, eles também têm um valor que se valoriza e desvaloriza. Isso é, se eu comprei um título de renda fixa que paga inflação mais 6% e você comprou um título que paga inflação mais 8%, o seu título rende mais. Logo, o seu título vale mais que o meu. Então, quando essa inflação ela sobe e os títulos ficam mais esticados, a gente vai desvalorizar a nossa cotação. Porém, se a inflação desce e os títulos diminuem de valor, você vai rentabilizar, porque o seu está valendo IPCA mais 8 e o meu IPCA mais 6. Então, se você quiser liquidar, você pode vender o seu título e ganhar mais. Ou seja, isso se chama marcação no mercado. Como você também pode ganhar menos. Então, a renda fixa só te traz um lucro certeiro quando você espera até o fim daquele prazo que foi estipulado no começo. Isso é, se o prazo é de 20 anos, você vai ter que esperar 20 anos para ter certeza que vai ter lucro. Porque se você liquidar antes, você pode ter prejuízo, ok? Então, realmente tem que esperar 20 anos. Porém, também pode ser que aconteça de você ter lucro antes da hora e você poder vender. Então, a renda fixa ela é considerada boa opção para quem tem certeza que aquele dinheiro pode ficar parado por aquele tempo. Caso contrário, ela vai ter seus riscos igual uma renda variável. Óbvio, não tanto, porém também tem, ok? Agora que a gente falou um pouquinho sobre esses três tipos, a gente também tem que analisar a questão de Brasil ou Estados Unidos. Onde a gente quer investir? A gente tem um risco Brasil bem grande, certo? Então, o Brasil tem suas incertezas, tem os seus problemas, tem suas variações. Porém, investir fora do Brasil, investir nos Estados Unidos também tem suas complexidades. Não é tudo as mil maravilhas. E o que não é as mil maravilhas? Primeiramente, a questão tributária, certo? Então, os impostos são bem diferentes aqui do Brasil para os Estados Unidos e para os estrangeiros ele também é diferente. Então, a gente paga mais imposto lá. Então isso é algo que tem que estar atento. E segundo, você além de ter a variação da cotação das ações, você também tem a variação do dólar quando você fizer a paridade para real daquela ação, que é algo que não acontece para quem já está lá. Porém, ele é muito interessante para quem também tem interesse em se defender do real. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu divido, eu sou uma pessoa fadigada com o real. Eu já não tenho mais paciência para investir apenas no Brasil. Eu sei que investir é o caminho. Os maiores investidores do mundo estão nos Estados Unidos, né, na Bolsa Americana, então não tem por que eu não estar lá. Não tem por que eu não estar bem posicionado lá. Porém, deixo 50% do meu patrimônio lá, 50% daqui. Quando eu invisto aqui, eu tenho mais conhecimento sobre as empresas. Eu conheço melhor as ações daqui do que as de lá. Afinal, a gente vive o dia a dia aqui. Então a gente vê uma Petrobras na nossa frente, a gente vê uma Vale, a gente vê um Banco do Brasil, uma Taesa, uma elétrica, um banco, enfim, né, um saneamento. Porém, quando a gente está lá, a gente não consegue ver as empresas de perto. E para mim, isso faz falta, certo? Então, para mim é importante eu conseguir ver as empresas que eu estou investindo. O que eu faço lá e que eu recomendo caso você deseje investir lá? Invista através de ETFs. ETFs são pacotes de ações, então que compilam diversas ações. Por exemplo, o ETF QQQ. QQQ é um ticker, se você procurar na bolsa aí, na internet, QQQ, vai encontrar uma ação, que é um ETF, no caso não é uma ação, que é um pacote de 100 ações da Nasdaq. E dentro dela vai ter mais ou menos 1% de cada uma. Óbvio que algumas se valorizam mais, então ocupam 4%, outras se desvalorizam e valem 0,2%, porém eu consigo comprar esse pacote QQQ e eu não preciso ficar me preocupando com qual que eu vou selecionar. Eu simplesmente compro um pacote de empresas de tecnologia, um pacote de empresas do S&P, um pacote de empresas do Dow Jones, um pacote de empresas que pagam dividendos, e eu junto 6 pacotinhos, né? Esses 4 pacotes, mais 2 pacotes, que seriam de empresas de alto valor e empresas da Europa.
que não está na bolsa americana, mas eu consigo comprar através da bolsa americana, né? Dessa forma, eu compro só seis ETFs, ou seja, se você for olhar minha carteira, só tem 6 empresas ali, né? 6 nomes, porém eu tenho diversas empresas dentro disso, né? Esse é o meu mecanismo de investir nos Estados Unidos. Agora, se você for fazer stock picking, selecionar empresa a empresa e você está começando agora, estatisticamente é muito arriscado e não compensa tanto, certo? Então o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, na súmula desse vídeo? Pegaria, criaria uma carteira, primeiramente, alinhando o quão importante aquele dinheiro é para você. Se o dinheiro for muito vital, vá de renda fixa, que não tenha prazo, de liquidez diária. Nem pense em pegar rendas fixas de longo prazo, IPCAs, etc. Pega aquele tradicional CDB 100% que tem no Mercado Pago, que tem em qualquer banco, você só deixa o dinheiro ali e ele vai rentabilizando. Com dinheiro que você consegue realmente investir e não ter tanta pressa, deixe 20% em renda fixa, certo? É o que eu faria, tá? O que eu faria. 20% em renda fixa, 40% em ações aqui no Brasil e 40% nos Estados Unidos. Desses 40% aqui do Brasil, você divide, eu divido, né, em 80% ações e 20% fundos imobiliários. Por quê? Porque eu não estou tão interessado em fundos imobiliários, eu prefiro ações, porém eu gosto também de receber aquele dividendo mensal. Agora, por exemplo, você é muito focado em receber dividendos, quer muito dividendo, beleza, coloca um 50-50 entre ações e fundos imobiliários. Ah, não quero me expor a Estados Unidos. Tranquilo, não coloca Estados Unidos nessa balança. Faz 20% renda fixa, 40% ação, 40% fundos imobiliários. Vai funcionar muito bem também, certo? O que importa é saber algumas coisas. Quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro investido? O que você deseja, se é dividendo ou rentabilidade? O que você quer de risco? Quer mais risco ou quer segurança? Você deseja investir no Brasil ou investir nos Estados Unidos? Proteção monetária ou não, ou seja, ter dólar ou não. São essas coisas que você tem que levar em consideração para saber onde você vai investir e como vai dividir a sua ação. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo e se inscreve no canal que a gente está na meta de 1000 inscritos. É uma pernada longa ainda porque o canal é muito novo, porém se você se inscrever vai ajudar muito, eu agradeço imensamente a atenção até aqui. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Até!